Agora nós temos a informação, por exemplo, que dentre as teses avançadas e articuladas por Moscou, a noção de legítima defesa preventiva não reverberou aí muito bem no passado, na segunda invasão do Iraque pela coalizão liderada aí pelos Estados Unidos em 2003. Só que nesse momento, será que caberia alguma legitimação nessa defesa, dessa legítima defesa? Porque, afinal de contas, o Putin está dizendo que está atacando a Ucrânia para se defender dela contra o nazismo que lá perdura. O que a gente nota aqui de fora é que o próprio presidente Volodymyr Zelensky é judeu, ele é de uma família judia. Isso não cai em contradição? Esses argumentos de legítima defesa por parte de Moscou não entram nesse caso da guerra contra a Ucrânia? Já vejo da seguinte forma, né? A Carta da ONU ela prevê de forma muito clara que a solução para as controvérsias deve ser de forma pacífica, né? Então, na verdade, quem tomou a iniciativa de um ato de agressão consta que foi a Rússia, né? Então, ainda que tivesse uma suposta alegação dessas ocorrências, o que se tem que buscar é justamente uma negociação, buscar outras formas de solução que não sejam pela agressão, pelo conflito armado. Existem formas da ONU intervir, existem formas da Corte Internacional de Justiça poder intervir para que haja uma mediação, haja nomeação de responsáveis por bons ofícios para que façam justamente essa mediação entre os países, né? O que consta, na verdade, em relação à legítima defesa preventiva ou adiantada entre países, né, que é uma tese bem sustentada pelos Estados Unidos e que não reverbera na sua totalidade entre a comunidade internacional. Mas a ideia é que esse ato, né, de resolver por um conflito armado essas possíveis, né, controvérsias é totalmente afastada pelas Nações Unidas. É uma tese defensiva, né, de quem está sendo acusado do ato de agressão. E o que se pode escutar, na maioria, né, dos representantes, né, da comunidade internacional, é que justamente haveria outras formas, né, outros métodos de poder chegar a uma solução para essas supostas controvérsias, né, do que se alega que era uma nova tendência de nazismo na Ucrânia, ou até mesmo para proteger interesses, né, dos russos, né, da comunidade pró-Rússia que vive na Ucrânia. A questão é que há muito tempo já se estabeleceu que o conflito armado, ele, na verdade, ele não é a melhor das soluções para as controvérsias. Ainda mais quando não se esgotam, né, as possibilidades de se resolver isso pacificamente. É uma tese defensiva, que num determinado momento em que se for fazer uma apuração para imputar aí responsabilidades, vai ser colocado, né? E quem tiver a capacidade de poder julgar vai entender que não era a única forma de se resolver o problema da Ucrânia com um conflito armado. É como vejo, né? Um dos pontos colocados por Vladimir Putin para acabar com essa guerra seria o reconhecimento das regiões separatistas como autônomas de Donetsk e Luhansk e também do território da Crimeia como anexado ao da Rússia. O que o direito internacional tem a dizer em relação a esse ponto? Fazendo uma referência à Carta da ONU, justamente assim, tem-se a ideia da proibição de anexação, né, da guerra de anexação. O que houve na Crimeia em 2014, podemos dizer que já foi uma prática que buscou fazer com que aquele território da Crimeia, que um dia já pertenceu à Rússia, né, voltasse ao domínio russo. O que ocorre na Crimeia é que eu vejo que ali teve uma boa participação da opinião pública, né? E ainda que ali não tivesse um conflito da repercussão que está tendo agora, mas ali teve sim alguns confrontos e que na verdade contou com uma participação, com uma opinião favorável da opinião pública, tanto daqueles que habitam, né, que vivem na Crimeia, como também da população russa. Vejam que logo depois que houve essa anexação, submetido a um referendo, né, a uma pesquisa, consta que em torno de 80%, né, dos consultados aprovaram as ações de Vladimir Putin. O que ocorre ali na região do leste, né, da Ucrânia, é que, na verdade, não se tem toda aquela região como sendo separatista. É uma parcela desses territórios. E tem-se que corresponderia a mais ou menos um terço, né, que seria pró-Rússia, enquanto que os demais defendem a permanência na Ucrânia. E isso já foi, né, entre o Estado ucraniano
E esses separatistas já foi um palco de confrontos armados. Tem-se aí, né, dezenas de milhares, né, de vítimas por conta desses confrontos. A ideia de Putin, né, de poder fazer com que a defesa desses separatistas, né, fazendo com que mantenha-se a sustentação dessa autoproclamação, né, de repúblicas separatistas possa ser levada adiante por meio de um conflito armado, acho que só gera justamente um aumento da tensão na região. Nesse caso, diferentemente da Crimeia, a opinião pública tem se colocado desfavorável. Essa parcela de separatistas possa ser somente um foco isolado, enquanto que a população ucraniana, que já demonstrou estar alinhada com o pensamento de defender seu território a todo custo, né, desaprovou essa questão, tanto a separação como a forma com que a Rússia vem tentando resolver isso pelo conflito armado. Nós vemos civis, né, integrantes da população civil, pegando em armas para defender o seu território, né? É interessante isso também porque o direito internacional humanitário ele acaba reconhecendo, né, esses civis que fazem parte de um movimento de resistência como sendo legítimos a participarem do conflito, né, para que justamente possam, né, defender o seu território, né? E vemos aí que nesse caso, ainda que possa se dizer que existe uma assimetria, né, de meios, que a Rússia tem uma superioridade de meios, mas já verificamos de forma notória que os ucranianos têm uma superioridade de vontade. É como assim, os civis voluntários que estão por ali, realmente nesse movimento de resistência, têm uma vontade superior. Então é um outro tipo de assimetria e que pode ser decisiva para poder justamente chegar ao estado final desejado, que é poder oferecer resistência e não permitir o avanço das tropas russas no território ucraniano, principalmente em Kiev. Não vai ser fácil. Se acontecer, realmente não vai ser fácil, como já está sendo noticiado. Agora falando do pós-guerra, né, um futuro pós-guerra que possa ser tanto benéfico para a Ucrânia e não tão, assim, vamos dizer, para a Rússia. Eu gostaria de saber do senhor em relação aos direitos que os dois países terão ou poderão ter após essa guerra. Será que a Rússia vai conseguir reverter essas sanções e a Ucrânia, no caso, terá algum tipo de direito de ressarcimento dos danos causados pela Rússia? Na prática, uma ocupação russa, né, no território ucraniano, logrando êxito, né, nessa invasão à capital principalmente, e já tem, né, uma ocupação de determinadas partes do território, eu coloco primeiro o custo que terá da Rússia assumir, né, a administração desses territórios, fazer com que a população seja assistida, que possa tentar voltar a um estado de normalidade, fazer com que os serviços essenciais continuem a funcionar. Isso passa a ser uma responsabilidade da potência ocupante. O direito internacional humanitário também prevê, né, essa distribuição, né, de responsabilidade. Então, a potência ocupante passa a ser responsável pelo território, pela sua população, pelo funcionamento dos serviços essenciais. A reconstrução do país é sempre muito cara, né? E coloca-se a ideia de que, né, cada um acaba arcando com o seu ônus, né, de poder reconstruir o país. Muito também se tem de registro na história da cooperação internacional. No sentido de haver uma responsabilização, é a ideia de se levar, né, os possíveis autores, né, de alguma infração a uma corte internacional para que seja arbitrado e seja determinado numa sanção. Não somente a sanção na esfera penal, que tem as cortes específicas para isso, mas também nessa questão da reparação, né? O que se tem de exemplo a partir da Segunda Guerra, citando como referência, foi justamente os planos, né, que aconteceram para a reconstrução da Europa, com participação de vários países, né? Mas a vontade, né, a iniciativa de poder reconstruir aquilo que foi afetado acaba recaindo inevitavelmente o ônus para o próprio país, para o próprio Estado. Agora, Eduardo, outros países que podem dizer que estão sendo prejudicados por causa dessa guerra na Rússia, por questões econômicas principalmente, eles podem acionar a Rússia em algum outro tipo de tribunal, de repente acusar a Rússia dos seus prejuízos econômicos? No direito internacional, existe uma previsão dessa mediação pela Corte Internacional de Justiça. É um órgão judicante, né, vinculado à ONU, para que possa solucionar essas controvérsias, né, no âmbito jurídico. Agora, saber assim, como se vincula, né, as decisões da Corte
para que sejam cumpridas, né, pelos estados que são afetados, né? A questão é, fica como registro, fica como um procedimento necessário para ter um caráter inibitório. A história faz com que esses registros se perpetuem, né? E faz com que não haja uma repetição. A ideia desses julgados é que, além de sanar a controvérsia, também sirvam para não repetição. Agora, vincular, né? Os estados são soberanos, né? Então, assim, vincular os estados ao cumprimento de uma decisão de uma corte internacional é um desafio. Talvez aí, nesse caso, justamente entra o papel mediador da ONU, que foi criado também com esse intuito logo após a Segunda Guerra Mundial, de fazer com que haja conciliação entre os países, né? Haja um direcionamento para objetivos comuns e que se possa, né, ter aí a manutenção da paz duradoura, que é um objetivo sempre perseguido pela ONU. Então, vejo dessa forma, tanto uma atuação da Corte Internacional de Justiça, como também um papel importante da Assembleia Geral da ONU. Agora, a gente sabe que a Rússia faz parte da ONU, inclusive ela tem poder de veto, né? Ela pode votar, inclusive o que aconteceu, ela vetou essa condenação dessa guerra na Ucrânia dentro da ONU. Agora, quando a Rússia ataca a Ucrânia, ela comete viola direitos humanos, que são tratados internacionais em diversos outros países. Essa questão de descumprir um direito internacional, direitos humanos internacionais dentro da Ucrânia, fazendo essa baixa de civis, por exemplo, pode implicar em alguma coisa para a Rússia dentro da ONU? Existe o poder de veto da Rússia, ela ocorre dentro do Conselho de Segurança das Nações Unidas, né, que é um órgão dentro da ONU. É um organismo dentro da ONU. Na verdade, as decisões do Conselho de Segurança, elas são vinculantes. Então, por Constituição, né, da ONU, todas as decisões, resoluções, né, do Conselho de Segurança são vinculantes. Essas, sim, obrigam os países a cumprirem, né, e para que haja até uma forma de coerção, para que haja o cumprimento, o envio também de força armada, né? Então, logicamente, nesse caso aí, como era de se esperar, quando se votou, quando se colocou em pauta a questão da Rússia e Ucrânia, a Rússia se manifestou realmente, né, com seu poder de veto, ou seja, não deu prosseguimento a uma resolução que pudesse condenar, ou seja, impedir, né, que houvesse esse confronto. Quando se tem uma decisão da Assembleia Geral das Nações Unidas, é claro, fica patente, né, a opinião dos estados, né, com seus representantes, mas o difícil é fazer com que essa decisão tenha uma eficácia, porque ela, na verdade, tem um caráter, né, de registro, mas ela não vincula de forma a ter um instrumento coercitivo que faça ela ser cumprida. E vai, então, da atitude de cada país, né, de ter justamente essa ideia de promover, né, uma sanção de outra forma. As econômicas são as mais percebidas, né? Nos conflitos, né, nos confrontos modernos, né, vejam que não é somente o confronto cinético entre os partidos, né? O cinético que eu falo é no arremesso, né, de armamento, né, de munições, né, de projetis. Na verdade, o que se tem, né, nos confrontos modernos é uma atuação híbrida de várias situações, né? Num confronto, numa guerra, as ações econômicas podem ter um efeito até mais, né, significativo do que o disparo de uma arma. Efeitos econômicos, a questão de ter, né, a desaprovação, né, a reprovação da opinião pública, a questão de ter também sanções políticas, né, ao país, ou seja, não seja convidado a participar de blocos, de organismos internacionais. E isso faz com que haja realmente afeta a imagem, a projeção do país no cenário da comunidade internacional. Então, a ONU tem um papel importante nesse sentido. As supostas violações de direitos humanos, sim, os estados podem ser responsabilizados dentro de um seu sistema regional, né, de proteção dos direitos humanos. E aí, então, é como se tem, né, uma instrução de um processo, né, para que se tenha justamente um julgamento imparcial. Mas no caso, quando nós falamos, né, de operação militar, né, na Ucrânia, né, o que se tem aí é o direito internacional dos conflitos armados, né, também conhecido como direito internacional humanitário, como sendo a regra, né, que se aplica nesse cenário. Mesmo em confronto, mesmo tendo aí toda a violência, né, de um conflito armado, existem normas a serem observadas. E o direito internacional humanitário, ele atua complementar aos direitos humanos, direito internacional dos direitos humanos. Na verdade, é todo um sistema criado, né, e uma aplicação efetiva para proteger as pessoas. Então, as violações, né, à população civil, aos bens civis, né,
nesse confronto merecem ser investigados, levado aí a